Estamos de volta com o programa Histórias de Teresópolis e hoje, mais uma vez, falando de coisas de Teresópolis, de assuntos de Teresópolis e um pouquinho também da história da cidade. A entrevistada do programa hoje, escritora Cláudia Coelho, professora de Euclides da Cunha, bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada. Um prazer ter você com a gente aqui. Que está lançando um livro sobre o pai. Que história é essa, Cláudia? Na verdade, foi quase uma brincadeira, porque a gente estava preparando os projetos para a Lei Paulo Gustavo, né, para o edital da Paulo Gustavo, e eu já havia terminado de fazer os projetos, né, porque lá a gente é uma equipe, então um ajuda o outro, né, porque acho que a cultura tem muito disso, um tem que ajudar, tem que apoiar o outro. E faltava acho que uma meia horinha para terminar, para fechar o edital. Aí eu falei assim, já botei de todo mundo, eu acho que eu vou botar um livro. Aí, na hora veio a ideia, As Aventuras de Guarda Belo. Né? Para quem não sabe, a Cláudia é filha do Zé Menezes, que é o Guarda Belo. Para quem tem aí uns 20 anos, né? Um pouquinho mais disso, né? Quem é da década de 80 e 90. Né? Quem é dos anos 80 e 90 vai lembrar desse personagem, que é o Guarda Belo, que ele orientava no trânsito naquele período em que ainda não havia guarda municipal. Isso, né? era da Polícia Militar. Era da Polícia Militar. Ele ficou até nas duas. Ele ficou na Polícia Militar como guarda de trânsito e depois, em seguida, na municipal. E você consegue, você é filha dele, você conseguiu identificar por que esse nome, esse apelido de Belo, vem de onde? Foi assim, uma brincadeira de alguém? É de família isso ou veio da rua? Então, meu pai, ele acho que foi o pioneiro das pegadinhas, né? Então, ele sempre fez muita brincadeira com todo mundo, até hoje. E ele tinha uma mania, até hoje, de colocar apelido. O Guarda Belo está vivo, gente. Está vivo, tem 78 aninhos. Eu me surpreendi com isso outro dia, quando conversando com ele, eu falei, lembra do Guarda Belo? Eu queria saber mais sobre ele. Aí ele falou assim, não, você conhece a filha dele? Eu falei assim, eu não posso conhecer, eu lembraria. Não, a Cláudia é a filha dele. E aí que eu tive essa notícia, porque ele como é um personagem tão distante para a gente, você vê, anos 80, 90, e já tem quase 40 anos. Sim. Né? Então, quase 40 anos, você imagina que as pessoas já não estão mais entre a gente, né? E ele mudou da cidade, né? Mudou. Que ele se mudou, algumas pessoas pensam que ele não está mais entre a gente, mas está, né? E vai estar aqui certamente no lançamento do livro. Vai, né? Porque o que acontece? Nesse dia, né, nessa semana da Paulo Gustavo e tal, eu vi muito pela televisão, nas redes sociais, muitos acidentes de trânsito, muitos. Né, atropelamentos, e aquilo acho que botou uma pulguinha, sabe? Assim, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa. Poxa, eu estou entendendo o enredo do livro, então, hein? Por aí, exatamente isso. Como eu escrevo para criança, eu acredito que a gente precisa resgatar, né, esses ensinamentos desde pequenininho, de ter aquela atenção no trânsito. A mesma coisa quando o papai e a mamãe for ler a história para o filhinho, ter essa noção, nossa, realmente, será que a gente está tendo cuidado no trânsito como tinha antigamente? Porque hoje o guarda não te pega pela mão. Meu pai pegava as crianças pela mão. Né? Então, a gente tem uma série de pessoas que conhecem o Guarda Belo, né, por conta desse carinho. E o nome Guarda Belo vem, né, como você estava perguntando antes, porque ele fazia tanta pegadinha, tanta brincadeira com as pessoas, que eles apelidaram. Já que ele dava muito apelido, ele também recebeu o apelido de Guarda Belo, que vem daquele desenho do Manda-Chuva. Então, o Guarda Belo do Manda-Chuva era praticamente a caricatura do meu pai. O narigão, o barrigão, entendeu? Era muito parecido. E aí pegou o apelido do Guarda Belo, sempre está ali aprontando com o Manda-Chuva, com aqueles gatinhos do desenho, encaixou muito bem e pegou. E papai também dava aula de trânsito nas escolas. Né? Ele ia muito para Capete, eu me lembro dessa parte, ele dava aula de trânsito. Hoje em dia a gente tem um guarda aqui que faz isso também, Lima, né? Fazia, até pouco tempo era o Lima que fazia. Se chama Santana, também eu não conheço. A Guarda Municipal, não, eu digo policial Lima, fazia há pouco tempo. Militar. Isso, e depois o Santana, da Guarda Municipal, faz. Ele faz ronda escolar, ele está sempre ativo nisso, né? É uma figura, guardão. E meu pai fazia esse trabalho também, então ele tinha todo o material, tinha as placas, tinha o semáforo que acendia. Então era uma farra, né? Uma festa. Na verdade, esse
esse caos que a gente presencia no trânsito diariamente, isso está virando uma coisa cultural, desobedecer o trânsito, não conhecer as regras do trânsito, ou ignorar os elementos do trânsito, né? E a ignorância dos elementos do trânsito chega assim a um absurdo tão grande, ao ponto de se permitir, de se colocar uma faixa elevada, um elemento completamente estranho ao trânsito de uma avenida, num certo eixo, e achar que uma placa vai fazer com que as pessoas vejam aquela faixa elevada, né? Essa eu estou falando, essa que existe que é na reta. Pode colocar mais placa, mais semáforo, mais alarme, vai dar problema, porque os elementos estranhos no trânsito é que provocam, né, o desvio de atenção. Isso considerando que nós não somos mais aqueles motoristas do tempo do guarda-belo, né? A gente agora está dirigindo, o celular está tocando, a gente está conversando com alguém no celular, queira ou não, né, que no início era muito proibido, era multa, hoje já virou uma desordem, hoje pode tudo no trânsito, né? É o motoqueiro te cortando por um lado, por outro, andando no meio achando que é lugar dele andar, né? Que existe um corredor, uma faixa imaginária ali no meio, né? O trânsito nosso está muito confuso em função disso. Isso alguém se propor a ensinar justamente quem está precisando de aprender, porque quem já cresceu não aprende mais nada, não. Só aprende o que está errado, né? Ele já aprendeu a fazer errado e vai ser muito difícil dele se reeducar. Mas as crianças, que são o futuro, né? Que a gente fala de Brasil para daqui a 10, 20 anos, está falando dessas crianças de agora, que são os possíveis leitores, o seu público, né? Então é importante demais ter um livro desse à disposição dessas crianças e resgatando também um personagem da nossa história, né? Porque o Guarda-Belo, ele participou, né? Ele faz parte, né, do imaginário do teresopolitano, daquela época de boate Big On, né, do Higino, das Amigueiras, né? Ou então do dia a dia da semana, quando você contava os carros que passavam na reta, né? De vez em quando passava uns 10 de uma vez só, era meio que novidade, né? Então tudo muda, então é importante a gente voltar a ter esse conhecimento justamente num público que precisa saber. Esse livro vai ser lançado no sábado agora, né? Isso, vai ser dia 30. Dia 30, sábado. Dia 30, no sábado, às 5 horas, na Casa de Cultura. Casa de Cultura, certamente. Meu pai não sabe, né? Porque foi surpresa, não, deixa ele assistir a gente antes disso, não. Veio vamos ver. Foi quando saiu o resultado da Lei Paulo Gustavo, que eu vi que, nossa, a gente ganhou, o Guarda-Belo ganhou, né? Assim, caramba, então vamos ter que fazer uma coisa diferente. E assim, eu não coloquei muito nas redes sociais, né? Não tem a propaganda. Eu fui chamando as pessoas que eu conhecia, chamando, né, no pezinho do ouvido, e fui tentando encontrar pessoas que conheciam ele. Muitos amigos da época já são falecidos, muitos colegas, né, de trabalho, mas eu consegui encontrar alguns que ficaram de ir e contar as histórias também. E esse livro vai chegar também nas escolas pelo projeto, né? São 100 livros, né, doados para o projeto da Lei Paulo Gustavo, pelo né, menos que é em cada escola, né? O que eu fiz? A verba do projeto da Lei Paulo Gustavo, eu utilizei ela integral para o Paulo Gustavo. Só que, como eu vi que pode ser uma coisa ainda melhor, se a gente, de repente, conseguir aí a união de levar esses livros mais, né, para mais escolas, porque 100 livros, ele não supre as escolas, né? Mas se a gente praticamente um exemplar por escola, né? Vai ser pouco. Se a gente conseguisse fazer uma campanha mesmo, né, juntos pelo trânsito, alguma coisa assim, para que as crianças começassem a ter essa noção novamente. E não é só o trânsito, é o respeito, né? É o respeito pelas pessoas, é o carinho pelas pessoas, a paciência com as pessoas, é uma coisa também que precisa ser resgatada, né? Hoje em dia você passa na rua, raramente alguém te dá um bom dia, uma boa tarde, né? Raramente uma atendente está lá te atendendo com carinho, com atenção, né? Então, envolve muita coisa. Mas certamente que depois do lançamento, nossa primeira tiragem, vai haver algum interesse por alguém patrocínio de alguns lotes, né? Eu já vi agora recentemente, a Dafel patrocinou um lote de livros para o Poeterê. No evento que teve um patrocínio da Dafel. Então, outras empresas, né, vão se interessar, porque a gente está falando dos futuros motoristas, né? Daqui a pouco, vão ser eles que vão notar a gente tentando atravessar uma faixa com dificuldade para isso, né? Então, é importante manter esse carinho com esse público novo que está chegando aí,
para esse assunto do trânsito, né? Eu tenho tido muito retorno de pessoas que falam: nossa, o seu pai me atravessava na rua quando eu ia para o Antônio Santiago. Ah, não, era o seu pai que me levava ali pela mão até o Colégio São Paulo, porque ele trabalhou na Várzea, no Alto, né? E aí o livro mistura um pouco dessa cidade de Teresópolis da década de 80 e 90 com essa parte de orientação mesmo para o trânsito. E o personagem ficou sendo o Guarda-Belo, então está lá o Guarda-Belo caracterizado ali. Muito bom. Parabéns, então, Cláudia. Parabéns pelo seu pai. Então, será sábado agora, dia 30, 17 horas, né, na Casa de Cultura Adolfo Bloch, em Araras, o lançamento do livro da Cláudia. E o personagem Guarda-Belo, quem tiver com saudade quem dele, lembrar do vai encontrar ele por lá, certamente. Vai ser surpresa. Vai ter uma pegadinha para ele lá, né? É uma pegadinha. Vai ser surpresa, ele não sabe. É isso. Como é que foi esse trabalho? Você é focado muito na questão da literatura infantil. Você tem 8 livros publicados na literatura infantil. E aí você vai participar de uma academia de pessoas com um pouquinho mais de idade, né? Então, como é que é isso? Você muda o seu universo, né? Como é que foi essa sua relação com esse público dessa idade 3 vezes maior que a primeira idade que você lida com eles nas escolas? É sempre um bom aprendizado, né? Aí você que aprende, né? É isso aí. Aí a gente troca de lugar um pouquinho, né? Troca de lugar e aprende e conhece as pessoas e sabe melhor sobre elas. Eu entrei na academia e logo após teve a pandemia. Então eu não tive muito contato ali com os acadêmicos direto, né? E logo em seguida teve a eleição e eu caí ali como presidente. E assim, eu entrei com vontade de realmente de fazer o que as pessoas pediam nas reuniões, né? Então tinha o Sartini, eu me lembro muito dele, falando que a academia precisava que as pessoas reconhecessem mais, né? Que as pessoas vissem mais. Sartini é uma figura. Ele é maravilhoso. Sartini é contemporâneo de Monteiro Lobato, Cláudia. Tá vendo? Sabe o que é isso? Sartini, o primeiro emprego dele foi numa livraria. E as livrarias tinham um café, aquelas mesinhas, né? E os escritores se encontravam à tarde. A gente tem muito costume essa coisa de chá da tarde, mas o café da tarde havia nas livrarias, que algumas até cultuam isso ainda, de tentar trazer esse público que vai lá para dar uma olhadinha no livro e tal, e acaba tomando um café, faz um encontro com um amigo, né? Então o Sartini acabou fazendo amizade com o Monteiro Lobato. E o Sartini era conhecido pelo Monteiro Lobato como Israel Carvalho, porque é o nome do meio dele, né, que ele não usa. Mas o Monteiro Lobato ficava meio intrigado com ele. Você tem um nome Carvalho e prefere Sartini, né? Porque o Monteiro Lobato tem essa coisa de Brasil, essa coisa de natureza, essa coisa então o Carvalho para ele é uma coisa mais sagrada, né? Então ele lembra o vegetal, lembra a árvore, né? Então você conversar com uma pessoa como Sartini, com a Maria Helena Lisboa, que tem um grande conhecimento, uma filósofa, né? A Mariana Costa, que foi trabalhar em embaixada, elas trazem uns 10 minutos de papo ali, sempre tem uma fala que constrói para a gente, né? Que ajuda a gente a entender algumas coisas que já acontecem, ou então aguça o nosso entendimento para outras, né? Então esse bate-papo com esse pessoal um pouquinho mais experiente da academia é importante, ainda mais para o presidente, ainda mais para quem está chegando de um outro universo, né? Você está naquele universo das crianças, da escola, né? Ou dos livros, né? Você não participar muito desse meio intelectual das pessoas mais idosas ou experientes, né? Então certamente que foi bom para você ali, e para a gente foi muito bom ter você como presidente nesse período, você lidando com jeito com todo mundo ali, né? Como os presidentes devem ser, né? A gente quando ocupa um cargo de presidência, ou de vereador, de prefeito, né? Ou de num cargo público qualquer, que não deixa de ser um cargo público a presidência de uma academia, a gente tem que entender que a gente está ali para servir, né? Para ser um garçom, né? Para lidar com as demandas de todos e tentar conciliar as questões, né? Então foi muito bom ter tido você como presidente desse período, e a gente o que mais espera é que a Academia de Letras, agora na presidência do Delmo, que continue tendo essa vida, né, de mais anos e mais décadas, né? A gente vai chegar a 100 anos em pouco tempo. Daqui a pouquinho. E vai deixando coisas aí na história da cidade, né? E agrupando, reunindo as pessoas, né, para isso, né, que é importante. A sua cadeira é de 33 do Paulo Ney. Paulo Ney, né?
Eu conheci um antigo acadêmico da 33, que é o Jim Barbosa, foi presidente da academia. Ele era colunista do jornal da Gazeta, faz tempo isso. Foi ontem. O diário tem 36 anos, eu ainda era o garoto da Gazeta ainda, ou seja, cerca de 40 anos atrás isso. E ele era muito assim, tinha uma boa cultura, né, advogado, veio para Teresópolis para viver aqui os seus anos assim de fim de vida, né, vamos colocar assim, na base do sinceramente. Mas ele gostava muito de conversar, ainda era muito ativo com seus 60, 70 anos, então é um dos... E essa coisa de você também reverenciar aquele que ocupou a cadeira anteriormente, né, de conhecer, né, tanto que é uma das dinâmicas da posse, né, você fazer o discurso sobre, o acadêmico fazer discurso sobre aquele acadêmico que ele está ocupando a cadeira, aquele patrono da cadeira, né, enquanto a pessoa que recebe fala do novo acadêmico. Né, mas é importante ter a academia viva e ter pessoas ainda interessadas para que essas coisas não acabem, né? Porque, na verdade, uma instituição vive muito em função da ação da presidência, da diretoria, né? Porque o membro está ali, se é convocado, ele vai, né? Quando vai. Quando vai, né? Quando vai. Mas, enquanto isso, a academia está existindo, né? A instituição está existindo. Então, parabéns para você, pelo Delmo, para a Maria Helena, são o Jorge Bragança, aqueles presidentes mais recentes, né? O Jorge Ferradeira, olha que eu cometendo delicadeza, esquecendo alguém, não posso esquecer. Vamos lembrar os últimos 10 anos para cá, pelo menos, né? Porque é realmente uma missão, né? De ser presidente não é apenas o status da presidência, ou ser acadêmico. Né? Eu não cheguei nessa parte do status, não, vou te confessar. Né? Nem dava muito para se preocupar com isso, né? Em plena pandemia, de máscara, não dava muito para ter essa coisa, não. Eu entrei logo depois, no finzinho, né, quando a gente já podia sair, e a minha preocupação foi, principalmente, precisamos levar um pouquinho da academia para quem não tem acesso. Precisamos levar um pouquinho de cultura para aqueles que não têm acesso à cultura. E abrir um pouquinho também a casa, né? A gente percebe que alguns nomes que entram na academia na sua gestão, em função da direção também, de trazer pessoas novas, né? Pessoas fazedoras, né? Pessoas que, se você pedir para fazer um ofício, ela vai fazer, vai tirar cópia, vai encaminhar, né? Que a academia é em várias mãos, né? Sim, Não é uma empresa que tem um corpo técnico que faz tudo, né? Você tem ali as funções do presidente, tem as funções da direção, mas acaba tudo caindo na mão do presidente e ele tem que buscar os voluntários para fazer a coisa acontecer. É um trabalho voluntário, é um trabalho de muito esforço, né? Assim, que eu tive muita... Acho que a minha preocupação foi essa, foi levar mesmo. Então, a gente começou a fazer vários eventos, participar dos eventos, né? A gente pegou a Ialeterê, abriu conseguiu, né, que a Tele participasse. Depois a gente fez um projeto em parceria com a Associação de Motas, onde durante um ano a gente levou literatura, contação de história para as escolas do interior, né, que quem está aqui na cidade, que precisa de repente ir num teatro ou ir na Casa de Cultura, é muito mais fácil do que quem mora em Motas, por exemplo, que é quase 1 hora daqui, né? Então, essas pessoas não têm direito a conhecer o que acontece na cidade, né? Quem são os escritores, tanto que hoje nós temos escritores lá em Motas, né? Tem a Jennifer, que está na academia, né? Que descobriu a academia através desse projeto e hoje faz parte, quer dizer, isso agrega mais valores. É importante porque nós estamos hoje na época do celular, né? Então, as crianças, os jovens, as pessoas que moram distante, estão procurando conhecimento. E elas vão encontrar o conhecimento, a distração, se você não chegar nelas. Então, ou seja, daqui a pouquinho, esses elementos que compõem a cidade, né, eles acabam mais desconhecidos ainda desses pontos mais distantes, porque eles não vão ouvir falar toda hora na academia, né, nos eventos da academia, que tem um lançamento de livro, que tem uma posse. Esse é um assunto meio que diferente, distante para eles, né? Então, quando você vai lá e já começa a olhar, existe uma academia. O que é uma academia? Para que serve? Né? A pergunta que eu mais escutei foi essa: para que serve a academia? Isso é interessante, né? Essa coisa de serventia, né? A coisa de serventia é interessante. Foi a pergunta que eu mais Vai ouvi. muito do jovem isso, né? As pessoas com mais idade, um pouquinho, não têm muita preocupação com a serventia.
das coisas, né? O jovem, que ele é prático, ele quer saber para que serve isso, o que eu ganho com isso, né? Se eu me desdobrar e querer participar disso e me envolver com isso, eu ganho o quê? Ganho conhecimento, eu ganho relações com pessoas, né? Aí ela começa, isso aí pode ser um negócio bacana, né? Isso é interessante, esse raciocínio do jovem, né? E a resposta é o que ela mais precisava ouvir, né? O que eu falava, ela serve exatamente para isso, para servir. Porque se a gente não conseguir, dentro de uma academia, com 40 escritores fantásticos, né? Com 40 pessoas que têm toda uma bagagem, cada uma dentro do seu círculo, né? Dentro do seu aprendizado de vida. Se você tem 40, vamos colocar, por exemplo, né? 40 grandes mentes ali que ficam fechadas só entre elas, que não passam o que elas têm de melhor para os outros, para que se tem uma academia? Então, a academia precisa servir mesmo, servir para mostrar para as pessoas a importância que tem o livro, a importância que tem a leitura, o quanto te traz o conhecimento. Né? O conhecimento, ele não ocupa espaço. Né? Quanto mais você tem, melhor você fica. Você pode tomar suas decisões, tomar decisões inteligentes, e não só decisões porque a grande massa está fazendo aquilo, você vai fazer também. Né? E numa cidade que nós temos uma relação muito grande com a literatura, né, com os autores, né? Imaginar que aqui o poeta Mauro Bandeira produziu quase a metade, né, da sua obra vai ser em Teresópolis, né? Outra parte em Petrópolis e outra parte na Suíça. Mas mais de um terço foi em Teresópolis, né, seus principais versos. Olegário Mariano, com toda a sua característica única, né, de ser o poeta das cigarras, né, a forma como que ele lidava não só com as palavras, mas também com as pessoas, né. Olegário recebia as pessoas na casa dele, fim de semana, casa cheia, no Parque Embu-Í, para receber os amigos, né, trazia pessoas para a cidade. De vez em quando eu encontrei um texto de José Montello, que também morou em Teresópolis há pouco tempo, faleceu já tem uns 10, 15 anos, ele falando de um encontro com os amigos na casa do Olegário, no Parque Embu-Í, né? Ou seja, a gente tem uma relação com essas pessoas muito forte, né? E quem mora aqui, nessa área da literatura, começa a se interessar por isso, né? E quando vê, isso vai fazendo um crescimento para elas, né? vai sendo uma coisa importante para elas, né? Porque o turismo literário, vamos falar de literatura, a gente fala de turismo, né? Que turismo é grana, é o que interessa, é o que eu ganho com isso, né? O turismo é o que eu ganho com isso. E existe algumas cidades que investem no turismo literário. Pois né? é. Eu tinha um texto de olha como é que são as coisas. Nós temos aqui Teresópolis, o nosso Paquiqué, a Serra dos Orcos, são os dois cenários, são o eixo do romance Guarani de José de Alencar, né? E aí eu encontrei um texto de uma pessoa uma tese defendendo o turismo literário na cidade de Sumidouro, sobre o rio Paquiqué deles, lá que eles acham que é o rio do romance. E claro que não é, porque está no primeiro parágrafo do livro, de um dos cabeças da Serra dos Orcos, que desce o Paquiqué. E lá, o rio Paquiqué de Soledade, ele nasce na Serra da Soledade, que é a serra que separa Teresópolis e Sumidouro. Não tem nada a ver com o romance. Embora o autor possa ter lido alguma coisa sobre a Serra dos Orcos, sobre o Paquiqué, e lido alguma coisa sobre o que há depois de Sumidouro até em direção ao Rio Paraíba do Sul, e dali criado nesses dois ambientes, fazer de um ambiente só, mas eles é que têm que provar que foi assim, não cabe a nós dizer que é o contrário, né? Nós temos a cascata, nós temos o Rio Paquiqué, nós temos a várzea do rio, né? O romance é muito... As tribos, aliás, estão em volta da várzea, né? Sim. Então a várzea tem a ver com o romance também, não é só os cabeços da Serra dos Orcos, né? E as crianças não sabem disso, e os jovens não sabem disso, e o que é pior, alguns homens formados, algumas pessoas já formadas, adultas, não sabem disso, e não entendem a importância disso, né? Aí você vê alguém defendendo, porque existe muita gente que viaja. O que move um viajante, sabe lá o que quer, né? A cabeça deles é que move. Mas é a curiosidade por algumas coisas, né? Então, é muito comum que alguém vá a algum lugar por alguma situação especial, algum sítio histórico. A literatura chama atenção. Outro dia eu vi nas plataformas um caso muito engraçado sobre duas cidades, a França e
agora eu não me lembro se foi Alemanha, se foi Roma, não me lembro a outra cidade, mas França certamente. Tem uma série que é baseada também, foi baseada num livro, Emily em Paris, que a personagem, ela fica passa, procurando, né? ela visita Paris, né, em vários lugares, se passa a história, né, e ela vai contando e as pessoas ficam curiosas sobre aquele lugar, né? E a plataforma estava falando que o turismo nessa região, ele quadruplicou. Eles tiveram que pedir para diminuir um pouco sobre falar da Emily em Paris, porque já estavam assim para cima, né, do que eles podiam suportar. E aí no final daquela série, ela diz que vai para Roma, se eu não me engano, e causou até uma briga lá diplomática, porque nossa, vai para Roma, então todo esse turismo vai para lá também. Né? Então olha como é que envolve o turismo. A literatura, ela envolve. Eu estive agora há pouco tempo em Natal, aí me interessou ir em Sapé. Sabe que tem Sapé, né? Sapé tem a casa do Augusto dos Anjos, que é o autor do Eu. Ou seja, isso dá 80 quilômetros de Natal para lá. Então, fui logo cedo, passamos o dia lá, voltamos no fim da tarde e tal. E é um museuzinho, a casa que ele nasceu é uma casa até simples, né? E o museu, inclusive, é simples, com as obras dele, as primeiras edições, as várias edições do livro Eu, né? Que é o único livro que ele fez, e a história da família, né? O pé de tamarindo, que ainda está lá, sendo recuperado por uma faculdade, porque deu cupim nele, deu broca nele, né? E você comer o favo do tamarindo, né? Tirado do pé, que serviu de sombra para ele se alfabetizar, porque ele se alfabetizou debaixo do tamarindo. Isso são umas coisas assim, muito interessantes. O visitante turista tem um apelo para isso, né? E em volta disso tem um restaurante, tem o souvenir, tem o posto de gasolina, tem o hotel, tem as coisas da cidade. Toda uma cidade tem toda uma estrutura, né? Então é um desperdício você ter Manuel Bandeira e sua relação com Teresópolis, né? E você ter o Olegário Mariano e outros, não só isso, vamos citar esses dois para começar, mas já é um desperdício realmente não lembrar, né? Que é também um filão, né? Mas e é importante a gente sempre lembrar para essas pessoas, né? Da importância não só da poesia, né? Para o seu crescimento, para o seu estado de espírito, para o manuseio com as palavras, né? A poesia ajuda muito isso, para você usar os elementos da poesia também num texto, né? Enriquece muito o vocabulário, mas também para a gente entender que nós temos esses elementos para serem explorados na cidade, né? E isso, com certeza, se uma lei de incentivo, por exemplo, né, abraçasse, né, junto aí aos empresários para fazer essas feiras, a gente chegaria rápido, né, ao patamar que tem a Feira de Paraty. Claro. Começou pequeno, né? Começou pequeno. Quando o nosso festival de cinema começou pequeno, outros nem tinham, né? Aí começou pequeno em outro lugar, o de lá avançou e o nosso acabou, né? O que falta na cidade para as pessoas entenderem que quanto mais se investir nessa parte da cultura, melhora o turismo e melhora, sim, o dinheiro entra na cidade. Porque mesmo que, não sei se vai vir gente, não sei, mas todo esse material que um evento cultural traz, o próprio artista ele vai consumir onde? Na sua cidade, são nessas lojas. O turista que vem, ele vai ter que comer em algum lugar, ele vai ter que dormir em algum lugar, não é? Ele vai ter que visitar, ou que seja numa farmácia para comprar um remédio. Então, toda uma cidade... Ele conhece, né? Quando ele conhece, ele volta, né? Exatamente. De repente ele veio por uma experiência, ele já quer voltar para outra experiência e assim circula na cidade. A cidade que tem a característica turística tem que explorar todas as vertentes, né? Não pode ficar só na feirinha, só no restaurante, só na gastronomia. Tem que abrir mais o leque, né? Porque tem as várias possibilidades aí para serem tem muito aproveitadas. Artista em Teresópolis, tem muita gente de talento em todas as áreas. Que poderia fazer aí muitas atividades. Isso aí. Isso ia trazer dinheiro das leis de incentivo existem, né? Sim. E pessoas com capacidade para fazer projetos também existem. Está aí você com o seu livro, que é patrocinado por uma lei de incentivo e tantas outras produções feitas recentemente por lei de incentivo. Vamos torcer para que essas leis continuem por mais tempo, que hajam critérios, né, que sejam feito acompanhamento, mas que se beneficie mais a história da cidade também e as coisas da cidade com essas leis. E o seu livro vem bem
nessa vibe aí, nessa onda, e não só essa lei, né, como a Paulo Gustavo, como a Aldir Blanc, mas a gente tem outras leis de incentivo que independem dessas verbas. A Lei Rouanet... Que pode buscar até dinheiro maior, né? Sim. Porque a gente está falando de leis com recurso muito pequeno, Muito né? pequeno. Às vezes não banca um projeto. Não, por exemplo, essa última Paulo Gustavo, né, a gente teve premiações de R$2.000, 3.000. Imagina. Se habilitar para isso já custa, né? Porque você tem que ter uma empresa, tem que ter tem que ser MEI, tem que ser uma coisa... E você tem aqui, você tem a Lei Rouanet, você tem a lei do ICMS. O Estado tem umas leis também de incentivo interessantes. E teria, que eu não sei, eu te falo, não sei como é que aqui em Teresópolis anda, teria que ter a lei do ICMS aqui. A lei tem uma lei municipal. Municipal, que nunca vi. Essa lei, ela... Quem sabe um dia algum prefeito coloque ela a lei ela aqui. existe, ela está em vigor, mas ela é muito difícil se beneficiar dela, né? Porque... Quem perde é a cidade, né? Sim, mas o valor dela também, ela talvez para beneficiar um projeto maior, para vários, né, dentro de um projeto maior, talvez funcione. Porque nós também não temos grandes pagadores de impostos, né? Então é diferente, você tem uma lei de incentivo estadual, você vai pegar as empresas do Estado, com grande potencial, né, que é um resíduo apenas que pode ser usado para a cultura, né? Não é todo. 4%. É muito 4%, pouco, né? 6%. Algumas leis até com menos que isso, né? A Lei Rouanet 6%, 4% para a pessoa física, porque a pessoa física também pode fazer parte, né? E assim, é um dinheiro que o empresário já vai usar. Ele já gasta, ele já paga isso todo ano. A gente, quando declara imposto, quem paga imposto, ele já vai pagar isso mesmo. Então, o que ele vai fazer é apenas destinar uma porcentagem daquele valor que ele já paga para uma outra coisa. Ele vai ter que pagar esse valor 2 vezes? Não. Esse valor que ele destinou ali para aquele projeto cultural, ele vai... ele não se envolve em nada. Ele não se envolve em nada com qualquer situação que existir com aquele projeto. Não. Porque ele está abrindo mão de pagar para um e pagar para outro. Exatamente. Pagar outro. Ele ganha até. Ele ganha divulgação, se ele quiser. Ele ganha aí o marketing social, o endomarketing, enfim. Esse processo aumentou. Esse processo ele começa lá em 2009, 2010, né? E aí vem o CPF da cultura, com a cultura tem que se colocar, né, com conselho, plano e fundo, para poder se habilitar a essas leis. Teresópolis se habilitou no tempo correto e de forma até... Teresópolis tem os maiores números, né, de projetos incentivados, justamente porque começou antes, né, começou fazendo direitinho e tal. E a gente pode até pensar realmente em buscar, né, outros... capacitar também as pessoas para fazerem projetos, para buscar esses projetos com valores maiores, né? Que aí está falando de... Mas acho que o principal são as empresas entenderem isso. Quando eu fiz o projeto pela Lei Rouanet, né, que foi um outro projeto sem ser esse, a maior dificuldade que eu senti aqui em Teresópolis foi esse entendimento do empresariado que ele pode ganhar e muito quando ele faz apenas essa ação de destinar o imposto que ele já paga para um projeto cultural. Ele ganha em diversas instâncias. Né? Ganha no marketing, ganha na melhoria da sociedade, ganha na economia que acaba retornando para ele, porque as pessoas vão consumir, o dinheiro vai ser gasto na própria cidade, ganha a prefeitura, todo mundo ganha. Esse assunto de projetos e de leis de incentivo, ele sempre foi assim, muito cobiçado pelos artistas, pelo pessoal da produção cultural, mas era uma coisa muito distante, 10, 15 anos atrás. Então, quando depois do CPF da Cultura, e depois que alguns projetos ocorreram com sucesso em Teresópolis, né, e a utilização desses recursos, o processo finaliza, né, não é só apresentar o projeto, mas também é ter o edital, é ganhar o projeto, é executar, entregar e receber. Né? Quando você conclui isso, você vai formando um novo público de fazedores de projeto. Então é só a questão mesmo de criar o critério e de buscar mecanismos para alimentar mais esse fundo, para ter mais recursos, para buscar projetos maiores. Projeto de pesquisa sobre a cidade. Nós temos muita coisa para ser feita na área da memória, né? Na área da localização de sítios históricos de Teresópolis, que depende de pesquisa, depende também de um trabalho científico, né? Você tem que ter técnico, mas é preciso ser feito. Né? Mas eu acho que o mais difícil já foi feito, que é se inteirar desse assunto.
Nós temos hoje pessoas com capacidade de fazer um projeto e de ganhar um projeto. Tem, né? tem. Então, E para qualquer, não adianta apenas ter várias coisas. Não adianta nada ter a lei de incentivo. Nós sempre tivemos a lei de incentivo, a Lei Rouanet, por exemplo. E quando é que Teresópolis participou de uma Lei Rouanet? Nunca, porque as pessoas não tinham habilidade para lidar com esse assunto. Mas elas foram aprendendo a dinâmica nesses projetos menores. E agora já tem a forma já de como participar, de como não perder o projeto, qual é a pegadinha, o que evitar de fazer na hora de fazer o projeto, né? Então isso é muito importante. Ou seja, o dever de casa já foi feito, está feito. Agora é só questão de aprimorar. E o dinheiro certamente que chega. Ano passado nós ganhamos um edital, né? O Alecrim, né? Ganhou um edital, editora, chamado Rura Letras. Foi a primeira feira literária da região rural do estado do Rio, aqui em Teresópolis. E a gente fez tanto em Motas, quanto no Parque Natural Montanhas de Teresópolis. Quer dizer, é uma feira pequenininha, que tem tudo para crescer, mas que depende agora de vir as empresas para apoiar. E aí todo mundo ganha, porque aí pode entrar o autor local, pode entrar o comércio local, pode entrar aí, enfim, todos podem participar. Né? E todo mundo ganha com isso. E lembrando que nós, na área rural, nós temos que ainda lembrar mais as pessoas de que a agricultura no Brasil ela começa em Teresópolis, né? Pois é. Ou seja, quando está falando de Motas, né, essa região muito rica, né, e até desses personagens que existem ainda, eles são remanescentes, muitos que são gerações, né, que vêm daquela primeira geração de produtores rurais que vão iniciar no Brasil o cultivo de algumas espécies que vão ser experimentadas pela primeira vez no Brasil, aqui em Teresópolis, nessas fazendas laboratório que nós tivemos aqui e que hoje são a base da agricultura, né, a base alimentar do povo brasileiro, né, que é aqui que vai surgir o cultivo da alface, o cultivo do brócolis, da couve-flor, de diversas verduras e legumes, né, e pelas mãos, inclusive, de pessoas que continuam com as suas famílias nessa mesma atividade. A gente olha nós temos aqui em Teresópolis a família muito conhecida que são os iates, né? Você não é iate não, né? Mas tem muito iate por aqui, muito iate, canto, né? Tem os Tyson. Os Tyson, isso que eu ia falar, nossa, como então, tem. você pega os iates, na verdade, esses iates todos aí são sucessores do Richard Riat, do primeiro iate, o primeiro administrador da Fazenda Marche, que é quem vai ensinar algumas pessoas a fazer os plantios, né, que vai iniciar as agriculturas naquele ano lá de 1830, 1840, até 1850, 60 mais ou menos, ou seja, de 1850 para baixo. E é ali que está começando a agricultura brasileira, né, que a gente lembrando, o Brasil tem 1.500 anos, mas na verdade o Brasil só começa mesmo em 1808, né, porque é um país fechado, né, era uma colônia, era uma casa de veraneio dos portugueses, né? Não tinha muita relação do Brasil com o resto do mundo. No Brasil acontece como país a partir de 1808. Então, é nesse período que chegam as espécies estrangeiras para ser experimentadas no Brasil e vão ser experimentadas em Teresópolis. Então, esse sucesso que nós temos na agricultura aqui, ele não vem por acaso, não é só por causa da chuva, por causa do clima, pelas várias possibilidades. Não, havia alguém antes ensinou como arar a terra, como semear, como cuidar o tempo da colheita, né? Como lidar com aquela planta. E isso começou lá quase 200 anos atrás, né? E as pessoas, de algumas famílias ainda são das mesmas famílias que começaram a fazer isso, né? Por lá de Bom Sucesso, Vieira, nós temos ali muitos desses imigrantes dos anos 1800 ainda, né? Não da época do Marche, mas um pouquinho à frente, mas ainda daquele processo de imigração que houve no Brasil a partir de 1870, 1880, dos espanhóis, dos portugueses, né? Dos franceses, dos italianos que vão ocupar Bom Sucesso, Vieira, um pouquinho o segundo distrito, que também tem um pouquinho de presença japonesa, né? Mas tudo isso na agricultura. E eles começam lá atrás, há 150 anos, e continuam fazendo a mesma coisa até hoje. Então, você saber que isso existe, né? Então, o garoto que mora no interior, ele não é apenas um garoto do interior porque ele deu azar de estar na cidade, né? Porque muitas pessoas, o sonho da criança é estar na cidade, onde tudo acontece. Mas a hora que ele lembrar, a hora que ele souber, for informado, né?
que ele é desse mundo maravilhoso, né, da formação de tudo isso, e que ele é a base da economia da cidade, isso muda a visão Com dele, certeza. da marca Teresópolis. Até né? a autoestima da criança muda a autoestima né? completamente. Então ele vira outro personagem na nossa história. Né? Então, quando você fala do Rural Letras, eu lembro quando vocês criaram esse projeto, e eu lembrei desse aspecto, né, de você falar, você levar para eles em retribuição ao que eles já há mais de 100 anos vêm fazendo para manter a cidade de pé, né, que é a base da economia, queira ou não, é a agricultura. Sim. As outras vão passar. Passou o Sudantex, passou as fábricas de bijuteria, passa a gastronomia, passa a hotelaria. Nós tivemos uma transformação na hotelaria em Teresópolis, que existem duas hotelarias, né? Adiante de 1960 e depois da estrada de 1959, então, até 1959 é uma, de 1959 é outra. E a realidade da hotelaria de agora é outra também, né? É uma de 2 ou 3 diárias só, né? E a hotelaria de até 1960 era de mês inteiro, de semana inteira. E a família vinha com 10, 15 cabeças, né? Para ocupar, virar dona da pensão naquele período, né? Então, assim, essas transformações, é necessário que a gente entenda essas transformações até para a gente contribuir melhor nesse meio aí. Então, quando eu gostei muito de ver esse trabalho de vocês da Rural Letras, porque você vai levar a literatura, né, para eles entenderem um pouquinho de como essa cidade funciona. E assim, a gente também resgatou, a gente também convidou e muita gente de lá mesmo para expor. Teve uma troca, né? Então, a pessoa que visitou a Rural Letras, ela conheceu os livros, conheceu os autores locais e tinha ali a agricultura familiar. Nós colocamos estandes de agricultura familiar, de plantas medicinais, de alimentação feita pela própria comunidade. Então, quem visitava, ele via toda essa troca de informação, que é muito rica, né? Agregou bastante conhecimento para todos os lados que foram, né? Muito e agora está aí, beirando vir a próxima Rural Letras. Vamos fazer mais um evento desse aí que é importante. E vamos fazer também um outro encontro para a gente conversar um pouquinho mais sobre academia também de letras, né? E desses novos projetos, dessas novas possibilidades, né, da área da cultura em Teresópolis e da área da literatura também, que é o que mais te encanta, certamente. Mas é isso, gente. Eu conversei aqui hoje com a Cláudia Coelho, a filha do Guarda Belo, que está lançando agora, nesse sábado, um livro contando a história do pai e a sua relação com o trânsito, com as crianças, né? É um livro para enriquecer a mente das crianças sobre a necessidade de entender o trânsito e entender as pessoas que vivem nessa cidade, esse lugar maravilhoso, nessa cidade que é uma grande invenção e que a gente às vezes não entende bem como é que ela funciona, como ela precisa funcionar para todos, né? Então, obrigado, Cláudia. Eu que agradeço. Ter você comigo aqui. E até a próxima, no nosso podcast Histórias de Teresópolis.